À tarde, os painéis foram apresentados pelos jornalistas Carlos França, secretário de Comunicação Social do Estado, e Luciano Correia, diretor da TV APRP, além do jornalista Eduardo Almeida, da Secretaria de Comunicação Social. Eu não tenho a menor dúvida de que o estado de Sergipe, como o estado do Ceará, como o estado da Bahia, nós vimos pela manhã aqui, e como, enfim, o eixo Rio-São Paulo, que geralmente é apontado, né, como exemplo de eficiência nacional, mas eu não tenho dúvida que aqui no nosso Nordeste nós temos os recursos, né, os instrumentos e pessoal, sobretudo, para executar uma política eficaz. E não tenho dúvida também que as pessoas que aí estão foram bem escolhidas, né? O secretário Carlos França sabe o que é isso, sabe como chegar a isso. O problema é outro, o problema são as dificuldades objetivas que ele enfrenta, como ele está enfrentando hoje, exatamente hoje, neste dia, com a evasão, né, que houve por parte de um grande número de assessores e órgãos que deixaram de comparecer ao evento. Português, Francisco Augusto de Oliveira. Autoritarismo, usar esse capitalismo menor, já não basta tanta prepotência na prestação de serviço, às vezes não se considera nem mesmo fora do próprio governo que busca azeitar esse relacionamento público. Então, eu acho que para que a comunicação seja eficiente, é preciso que a conjunto de atividades prestadas pelo governo do Estado, nesse seu leque múltiplo e amplo de setores que prestam serviços, se relacionam com a comunidade, que esse serviço seja também de qualidade, tá? Então, não adianta cobrar aqui da atual política de comunicação, da atual equipe da Secretaria de Comunicação. Eu não tenho a menor dúvida de que o estado de Sergipe, como o estado do Ceará, como o estado da Bahia, nós vimos pela manhã aqui, e como, enfim, o eixo Rio-São Paulo, que geralmente é apontado, né, como exemplo de eficiência nacional, mas eu não tenho dúvida que aqui no nosso Nordeste nós temos os recursos, né, os instrumentos e pessoal, sobretudo, para executar uma política eficaz. E não tenho dúvida também que as pessoas que aí estão foram bem escolhidas, né? O secretário Carlos França sabe o que é isso, sabe como chegar a isso. O problema é outro, o problema são as dificuldades objetivas que ele enfrenta, como ele está enfrentando hoje, exatamente hoje, neste dia, com a evasão, né, que houve por parte de um grande número de assessores e órgãos que deixaram de comparecer ao evento. Luiz Antônio Barreto levantou aqui de manhã duas condições, né, que caracterizam a atuação pública do governador Albano Franco. Ele falou em transparência e falou do seu espírito conciliador, inclusive que ele seria um conciliador numa terra de radicais. E isso é bem, de fato, a imagem de Albano, a personalidade, o temperamento dele, né? E eu acho que esse elemento, inclusive, nos permite avançar mais ainda na execução de uma política de comunicação que, ademais, só vem favorecer o governo dele. Agora, é preciso que dentro desse espírito de tolerância haja também a consciência de que algumas metas na área da comunicação, elas, para serem cumpridas, elas têm que em algum momento, exigir a dureza na cobrança da execução dessa política. A dureza e o poder, sobretudo. Ou seja, a certeza, a consciência de que a política de comunicação deve estar centralizada em algum lugar. Ela não pode estar dispersa, ela não pode permitir que cada assessor, mesmo que ele seja representante de um órgão poderoso, que tenha recursos próprios, enfim, por qualquer natureza, ele não deve ter a liberdade de atuar em sintonia apenas com o seu chefe, que é subordinado do governador do Estado. Então essa política tem que estar centralizada, né, na Secretaria de Comunicação. O governador tem que ser o principal avalista dessa causa. Porque se ele não for avalista, essa reclamação aqui colocada pelo França, por outras pessoas, pelo Arivelto pontuou sobre isso também, e eu agora, de maneira mais incisiva, eu acho que não vai adiantar de nada.
né? O cara vai, simplesmente ele acha que não tem obrigação com as pessoas que aqui estão, com a política de comunicação do governo do Estado. É uma compreensão equivocada, que só traz prejuízos à imagem do governo e que o governador, como eu disse, o comandante de tudo isso, precisa comprar essa briga também, né? Bom, dizendo isso, até parece que tem faltado o apoio para a execução dessa política de comunicação. Eu acho que numa série de coisas ainda é preciso um fortalecimento, uma cobrança com maior dureza, como eu disse. Agora, pela experiência que eu tive e tenho ainda na Secretaria de Comunicação, eu digo que muito já foi conquistado ultimamente. Ao longo da sua existência, a comunicação no Estado viveu sempre dificuldades. Eu vou citar aqui um exemplo que mostra o quanto a execução de uma política de comunicação é contraditória. Está aqui um profissional qualificadíssimo, uma pessoa de seriedade indiscutível, competente, que é o nosso companheiro Raimundo Luiz, né, que foi secretário uma ou duas vezes, não foi, Raimundo? Duas. E não apenas era secretário, como era uma das pessoas, nos governos em que ele trabalhou, mais próximas do governador. Teoricamente, um dos secretários mais fortes. Né? Mas mesmo a passagem de Raimundo, mesmo a sua competência, né, ele trabalhou com dificuldades, né, o tempo inteiro. Então essa dificuldade que o França vive hoje, ela é histórica, ela se desenvolve ao longo desse processo. E mesmo assim, eu ia fazer esse registro, a gente conseguiu aí alguns avanços mais recentemente, a informatização, se melhorou um pouco o transporte, através da aquisição de veículos mais novos, enfim, uma certa melhoria na condição de trabalho. Faltando ainda uma política de valorização de pessoal, né? Eu acho que esse seminário aqui poderia... Passageiras, né? Elas não têm um compromisso, na verdade, com o órgão, com uma política de comunicação continuada. Então a gente está sempre a começar do zero, não apenas quando começa um governo, mas sobretudo quando há também uma ruptura na escolha do secretário de comunicação. Então uma forma de tornar esse trabalho mais sólido, mais fluente, mais perene, era a qualificação dos quadros. Por exemplo, de jornalista, a Secretaria de Comunicação da Bahia, que não é mais secretaria hoje, mas apenas no nome, mas ela tem a estrutura de trabalho. Vocês sentiram um pouco isso pela exposição da companheira aqui pela manhã. Há muito tempo que a Secretaria de Comunicação da Bahia já tinha isso, né? O quadro de jornalista lá, concursado e ganhando um salário que permita com que ele só trabalhe ali, que é o que precisa, né? O investimento na capacitação profissional. Eu acho que esse seminário poderia apontar nessa direção. Resumindo então essa abertura, eu diria o seguinte, que não adianta se imaginar que esta ou aquela política de comunicação será eficaz se não houver uma resposta efetiva do objeto do nosso trabalho, que é, no nosso caso específico aqui, o governo do Estado e seus órgãos e instituições. Cobrar, como eu vejo, como foi cobrado, por exemplo, hoje de manhã aqui, a eficácia de uma política de comunicação, sem discutir as condições de trabalho, mas sem, sobretudo, discutir a própria maneira como cada secretário se relaciona com o poder, se relaciona com a sociedade, é totalmente infrutífera a tentativa de eficiência nessa política de comunicação, por mais eficiente que ela seja, sabe, Rivelto? O governador, eu não gosto dessa expressão, mas ele é a figura principal do governo, né? E se não tanto o governador, mas o serviço que o governo presta, isso que você resumiu na retranca de qualidade de vida, é isso que interessa. O governo está fazendo isso, está levando água, está levando energia, está levando qualidade de vida. Não interessa quem é o presidente da energia, o presidente do DESO, o secretário da Agricultura, o secretário de Indústria e Comércio, enfim, quem quer que seja. A centralização que eu cobro aqui é exatamente no sentido de uniformizar o discurso na figura central do governo. Todos os serviços prestados no município de Aracaju, por exemplo, como nos demais municípios do Estado, mas no município de Aracaju, ou são prestados pela União, ou pelo município, ou pelo governo do Estado. Né?
mas não existe o DESO ou a Eregip ou tal secretaria. E é preciso o governador garantir isso, garantir a execução dessa política de centralização e uniformização da linguagem para evitar essas ações paralelas. E nós sabemos que essas ações paralelas, elas são feitas, não é porque haja ineficácia na gerência da política de comunicação pela Secretaria, pela SECOM. É porque há interesses outros, paralelos, interesses políticos, eleitoreiros, enfim, que dispersa a ação do governador. E aí, eu acho que o espírito tolerante do governador, que o nosso Luiz Antônio identificou aqui pela manhã como uma coisa positiva, e de fato o é, nesse momento ele devia se fechar um pouco e pensar que, acima de tudo, o que existe é o governo. Bom, o meu tema trata dos meios de comunicação, como usá-los de forma adequada. Então chegaremos nesse outro sujeito agora que já não diz respeito ao ambiente interno do governo, mas externo, dos meios de comunicação. Essa situação descrita pelo Erivelto, no Ceará, ela na verdade não é diferente da nossa. A gente sabe que aqui se cobrava release, né? A vida inteira houve essa prática, a vida inteira houve esses pedidos de socorro para sustentar a folha de pagamento. E aí a imprensa agindo dessa forma, ela deixa um rastro de fragilidade enorme na sociedade. Primeiro, pela sua própria incapacidade de montar uma estrutura de sobrevivência, né? Aqui as empresas ainda têm uma estrutura bastante familiar, não tem uma filosofia empresarial. Eu tive uma experiência em São Luís do Maranhão, eu dirigi o departamento de jornalismo da TV Difusora, que era então Rede Globo, lá em São Luís, e num determinado momento nós perdemos o sinal da Globo para a emissora do Sarney, né? Então nós ficamos com o SBT. E o faturamento caiu enormemente, foi uma coisa assim que o proprietário da televisão pensou inclusive em fechar, em vender, e foi um caos terrível. A saída que ele buscou, né? Eu não acho que o Maranhão seja muito diferente de Sergipe, mas a saída que ele buscou, ele era um empresário, não era político inclusive, era um homem que tinha televisão, sobretudo para ganhar dinheiro, que é o fim de todos os meios de comunicação. Ele foi buscar no interior de São Paulo, na Globo de São José de Rio Preto, dois diretores, o gerente comercial e o diretor comercial, que eram funcionários da Globo, e que viabilizaram a emissora dessa forma. Quer dizer, amarraram os salários dele a comissões, e esses dois caras foram para o mercado de São Luís, que é um mercado grande, mas não tão maior do que o de Aracaju, não tão mais rico que aqui, e viabilizaram a emissora dessa forma. Mas aqui a gente não tem isso, a gente tem uma estrutura administrativa familiar, onde quando se escolhe um diretor comercial, por exemplo, que é o coração da empresa, porque nenhum projeto vai sair se o departamento comercial for amador, o critério de preenchimento é um critério pessoal, de amizade, favorecimento político, é como se fosse um favor, né? O político faz o favor e deixa de viabilizar a sua empresa. É burrice, claro, porque se ele viabiliza o seu meio de comunicação como empresa, ele não apenas se fortalece do ponto de vista da credibilidade, do ponto de vista financeiro, mas também ele passa a ter cacife na sociedade, um cacife maior. Porque um veículo que liga para uma secretaria de comunicação para barganhar esmola, né, de 50, 100 mil reais, não tem credibilidade para nada, né? No dia que um governante quiser peitar isso, né, ele vai desmoralizar, né? E a gente sabe que funciona dessa maneira. Isso também leva a um descrédito, essa prática dos meios de comunicação, leva a um descrédito diante da opinião pública. Leva a essa fragilidade, ela não investe, por exemplo, no profissionalismo, no incentivo a práticas profissionais. E o que é isso? Por exemplo, o desenvolvimento de um jornalismo isento, de um jornalismo mais qualificado. Hoje, uma boa parte dos jornalistas de meia idade, os mais antigos, está fora do mercado de trabalho. Porque as opções profissionais, as opções de pagamento nessas empresas, elas não compensam. Muito mal dá para a sobrevivência. Nós temos um piso de R$400. Maceió hoje está em 900 e poucos reais. Quer dizer, Maceió, perto de uma economia menor do que a nossa, em um estado em crise, consegue sobreviver. Então tem alguma coisa errada aí nessa conta.
né? A Gazeta de Alagoas, esse estado apontado ao longo de vários governos aqui, como esse terra de ninguém, como o caos. Eu dei aula há 4 anos na Universidade Federal de Alagoas, e esse estado de Alagoas, a Gazeta, por exemplo, ela tira 22 mil exemplares no domingo. O jornal do nosso Pimentel, aqui de Aracaju, tira diariamente 8 mil exemplares. Né? Já disseram, porque o jornal está ruim, vai fechar. Já escuto isso há 1 ano. O jornal está aberto e está pagando o piso que a lei manda, R$900. Então, primeiro que essas empresas têm que ser profissionalizadas para ter um relacionamento saudável com o poder público e com a sociedade também. E é somente isso, essa profissionalização, que vai trazer a perspectiva de realização de um jornalismo de qualidade, um jornalismo que saiba distinguir entre o bom e o mau profissional. Um jornalismo que instale uma concorrência aqui no mercado, que vai buscar no jornal concorrente um profissional que está fazendo um trabalho melhor do que o seu, pagando melhor. Enfim, como funciona no mercado no mundo inteiro. É assim que funciona. Aqui eu pergunto, há essa concorrência? Há uma briga, por exemplo, pelos melhores editores políticos? Há uma briga, por exemplo, para qualificar a cobertura de esporte? Não há. Né? A reportagem de cidade, as páginas dedicadas à cidade em geral, uma boa parte delas são feitas de releases governamentais. Para a gente é bom, a gente está tratando aqui do nosso interesse. Mas, do ponto de vista do leitor e do meio de comunicação, ele não pode destinar um espaço demasiado de seu noticiário diário a informações oficiais. A informação oficial, eu acho que na linha do que a Erivelto levantou aqui, ela, no máximo, ela deve servir como fonte de pauta. Né? Um jornal sério não publicaria ipsilíteres um release. A matéria paga, acho que alguém falou isso aqui de manhã também, a matéria paga, no fundo, é uma bobagem. Né? Matéria paga, para mim, é uma forma de jornal alternativo, jornal pequeno, querer ganhar dinheiro mole à custa do governo. Né? O governador, né, junto com a Secretaria de Comunicação, é que devia também interferir nisso. Eu não quero uma informação oficial, eu quero dar as informações. O governo tem informação para dar, tem muita realização. E essa contradição, essa contradição do mercado, por incrível que pareça, ela perpassa também as próprias empresas, né, do domínio do governador, que é uma coisa espantosa para a gente. A gente trabalha diariamente com a dificuldade de emplacar uma matéria, de emplacar uma manchete. Eu trabalhei muito tempo com o Eduardo e Eduardo continua fazendo esse trabalho diário de ligar para o editor, de pedir uma chamada de primeira página, uma fotolegenda, enfim. Plantar notícia, né, um trabalho personalizado, como deve ser de fato, trabalho planejado. E às vezes esse trabalho extremamente profissional, ele é barrado por um conceito anterior, ou seja, um preconceito já estabelecido, né, em razão de possíveis turbulências naquele momento ali, circunstancialmente, no relacionamento entre governador e setores, né, da própria família, que são proprietários de meios de comunicação. Então, coloquei ideias a propósito. Obrigado. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Talvez porque ela tenha me dado tantos tormentos diários, e eu acabei esfriando um pouco. Foi um momento de alívio, eu reconheço. Esse que eu não falei dos problemas da PLP. Raimundo, inclusive, foi o primeiro superintendente, eu queria dar um depoimento mais rico, foi um período de ouro, digamos assim. Foi a primeira emissora do Estado a fazer transmissão. E, infelizmente, eu não conto com um centésimo daquelas condições, né, que Raimundo deixou, por exemplo. Eu não quero aqui levantar culpas, eu acho que a essa altura não interessa mais isso. Tem muita gente que diz, porque o governador devia investir mais, mas não sei se é porque eu sou, como ocupando o cargo funcionário do governador, então põe a culpa no povo. Eu acho que a sociedade civil sergipana, que reclamou tanto agora nessa greve, que atravessou um pouco mais de uma semana fora do ar, amigos meus que falavam com os filhos, estavam reclamando porque estavam deixando de ver acharam o Rá-Tim-Bum e outros programas sem censura, o Opinião Nacional, Petrópolis. Eu queria que essas pessoas, em vez de ficar com essa reclamação abafada, começassem a cobrar mais também, porque eu acho que há até, talvez até uma certa desinformação do governador, porque ele acha que nós temos uma audiência limitada. E, portanto, e aí ele usa a lógica empresarial, não tem como contestar, ele diz o seguinte, olha, se tem uma
uma dimensão limitada pela audiência, não tem por que eu investir tanto, né? Tem outras prioridades no governo. O governo trabalha com caixa sempre limitado. Mas o problema é que eu acho que a televisão ela é viável com pouca coisa. Primeiro, o problema maior é pessoal. Nós estamos em vias de resolver, ou de resolver quase que totalmente, que é a questão do piso. Né? O piso já não é um salário que dê sequer para a sobrevivência, e nem esse valor ele é estendido aos funcionários. Então, parece que isso agora foi resolvido, e eu acho que já me ajuda muito, muito mesmo. A outra questão é de equipamentos. Né? Tem uma pessoa aí que tem sido meu aliado mais do que qualquer outro nessa luta, que é o secretário Luiz Antônio Barreto, né? Que é o secretário da Cultura aqui, que está ligado, que tem buscado formas, às vezes, até informais de ajudar a emissora. A emissora trabalha sem orçamento nenhum. Eu nunca vi uma coisa dessa no mundo inteiro. É uma emissora com funcionários, com pontos. Seria uma forma de criar esse aproveitamento por parte do governo. Né? O governo, eu acho que está marcando bobeira no momento que não utiliza o veículo mais qualificado do ponto de vista da audiência, que é a TV APRP. Nós falamos rigorosamente para as classes A e B. Né? Um setor que forma a opinião pública. Um setor que consome, não é uma televisão que forma a opinião e ela é desprezada. Né? Eu tenho projeto, já levei esse projeto pelos 4 anos. E como eu disse, eu não vou assumir aqui para o governo. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade do governo. Desde o começo me foi dito que a gente poderia usar, estou encerrando esse projeto, que a gente poderia usar a resposta, a figura do apoio cultural.